Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje daremos continuidade ao nosso curso Risco de Incêndios Florestais no QGIS, RIF-QGIS. E a aula 23 do nosso curso é intitulada Demonstração Matemática do Método AHP proposto por Saat em 1977. E, até o momento, em nosso curso gratuito Risco de Incêndios Florestais no QGIS, nós já processamos 8 imagens. Processamos e reclassificamos 8 imagens matriciais em classes de risco a incêndios florestais. Classes essas variando de 1 a 5, ou seja, de muito baixo até risco extremo. E as imagens obtidas foram o seguinte: a imagem de altitude reclassificada, a imagem de temperatura, a imagem de aspecto, também conhecido como orientação das vertentes, a imagem de uso e cobertura da terra, a imagem de proximidade de estradas, imagem de declividade, de deficiência hídrica e, por fim, a imagem de precipitação pluvial e como determinar os pesos estatísticos das imagens matriciais reclassificadas. Pesos variando de 1 a 8, porque são 8 imagens, é muito fácil, é extremamente fácil e eu irei lhe apresentar passo a passo como obter esses pesos ainda nessa videoaula. Ao final, nós iremos gerar uma equaçãozinha intitulada Risco de Incêndios Florestais pelo método 1, que é o método AHP, que vai ser o quê? Vai ser o peso 1 vezes a imagem de altitude reclassificada mais o peso 2 vezes a imagem de temperatura reclassificada mais o peso 3 vezes a imagem do aspecto reclassificado mais o peso 4 vezes a imagem de uso e cobertura da terra reclassificado, mais o peso 5 vezes a imagem de proximidade de estrada reclassificado, mais o peso 6 vezes a imagem de declividade reclassificada, mais o peso 7 vezes a deficiência hídrica reclassificada e, por fim, mais o peso 8 vezes a imagem da precipitação reclassificada. No entanto, são 8 variáveis e se eu for apresentar passo a passo como obter os 8 pesos, vai ser um pouquinho complicado e cansativo para vocês. Então, nós iremos nos apoiar em um outro curso, numa outra playlist, que é a playlist, que é o curso Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS, e lá eu ensino vocês a obter o peso para quatro variáveis, tudo bem? Então é o que eu vou fazer, eu vou lhe ensinar a obter os pesos para 4 variáveis e depois para que você possa interpretar e aplicar aqui para este curso. Por quê? Porque na próxima videoaula do nosso curso nós iremos obter de forma automática, esses pesos. Combinado? Dentro do QGIS. Então vamos lá. Então a demonstração matemática do método AHP proposto por Saat em 1977, ela terá como base 4 variáveis que é lá da playlist 8, que é o curso Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS, e essa playlist 8 ela está disponível aqui também no nosso canal do YouTube Mundo da Geomática. E nesta playlist, neste curso, nós obtivemos 4 imagens que foram reclassificadas, imagens matriciais de custo processadas. E essas imagens serão apresentadas neste momento. A primeira imagem é a imagem de custo de declividade, onde a declividade ela foi reclassificada em valores variando de 1 a 100. Como podemos observar aqui, a segunda, custo de áreas de preservação permanente, onde também nós temos, a imagem foi reclassificada de 1 a 100, custo de fragmentos florestais, como podemos observar aqui, também com valores reclassificados de 1 a 100, e por fim,
a nossa imagem de custo de uso e cobertura da terra com valores de uso e cobertura da terra reclassificados de 1 a 100 também, como podemos observar. Então, essas 4 imagens, nós tivemos também que obter o peso estatístico para cada uma dessas imagens, tudo bem? Então, como determinar os pesos estatísticos das imagens matriciais de custos individuais? Ou seja, o peso 1, o peso 2, o peso 3, o peso 4 é muito fácil, é extremamente fácil e nós iremos, ainda aqui nessa videoaula, gerar ao final desta videoaula uma equaçãozinha, onde o custo total vai ser o peso 1 vezes a imagem de declividade de custo, mais o peso 2 vezes a imagem de áreas de preservação de APP de custo, mais o peso 3 vezes fragmentos florestais, que é frag underline custo, e por fim, mais o peso 4 vezes o uso e cobertura da terra underline custo. Então, vamos lá. Para a determinação dos pesos, será utilizado o método AHP proposto por Saat em 1977, por meio da decisão do problema em níveis hierárquicos. E este método, ele determina, por meio da síntese dos valores dos agentes de decisão, uma medida global para cada alternativa, priorizando-as ou classificando-as ao finalizar o método. Vamos, então, utilizar uma matriz, ou seja, a matriz de comparação par a par, também chamada de matriz de decisão, fazendo uso da escala fundamental de Saat, que eu irei apresentar no próximo slide, numa tabelinha que vai ser a tabela 1. O método de elaboração da matriz faz uso de uma escala de comparação em que se pode definir linearmente a hierarquia de importância entre os fatores pré-definidos. No nosso caso aqui, neste exemplo, são 4 fatores: declividade, áreas de preservação permanente APP, fragmentos florestais e o uso e cobertura da terra. Já no nosso curso de risco de incêndios florestais são aquelas 8 variáveis, aquelas 8 imagens que foram reclassificadas. Então, nesse novo slide, nós temos aqui a tabelinha 1, a tabela 1, intitulada Escala de Comparadores. Temos 2 colunas, a primeira, valores, e a segunda, a importância mútua. Então, vamos lá. Temos esse primeiro valor aqui, ó, 1/9, 1 sobre 9. Todos os valores abaixo de 1 aqui, ó, vão ser menos, ou seja, vão ser menos importantes. E todos acima de 1 serão mais importantes. Então vamos começar com 1/9, que vai ser extremamente menos importante que 1/7, ou seja, 1 dividido por 7, muito fortemente menos importante que 1/5, fortemente menos importante que 1/3, moderadamente menos importante que. Já o valor de 1 vai ser igualmente importante a. Agora nós vamos passar para o outro lado, com valores mais importantes. Então vamos lá, vamos começar com 3, moderadamente mais importante que, 5, fortemente mais importante que, 7, muito fortemente mais importante que, e por fim, 9, extremamente mais importante que. Então, a fase de escolha dos valores, com base na escala de comparadores, aquela que eu acabei de apresentar, será considerado um dos momentos mais importantes do processo, de todo o processo para a delimitação dos corredores ecológicos, mas aqui no nosso caso, para risco de incêndios florestais, pois será nesse instante que iremos definir o grau de importância de cada fator. Então, quais os procedimentos serão adotados para que a gente possa escolher os valores lá na escala de comparadores que eu acabei de lhe apresentar? Serão 3 procedimentos a saber. Procedimento 1 será o seguinte: ao comparar um impacto ambiental com o outro,
o pesquisador pode simplesmente, com base em sua experiência e em visitas de campo, definir a escala de importância. Já o procedimento 2, o pesquisador ele pode, por meio do levantamento bibliográfico, comprovar sua tese de que um impacto possui mais importância que o outro. E, por fim, o procedimento 3, uma equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto, com visitas de campo, debates, dentre outros, pode definir a escala que mais se aproxima da realidade. Então, para o nosso presente curso, Risco de Incêndios Florestais no QGIS, e para o curso também de delimitação de corredores ecológicos, vamos optar por unir a ideia de que o levantamento bibliográfico associado à observação em campo são suficientes para um resultado satisfatório. Ou seja, daqueles 3 procedimentos, basta utilizarmos 2 que já vai dar certo. No entanto, eu lhe aconselho, caso seja possível em suas pesquisas, que você adote os 3 procedimentos, que é o que eu faço, principalmente nas minhas publicações internacionais. Você vai ver isso também em vários dos meus livros já publicados. Combinado? Então, nesse slide aqui nós temos duas tabelinhas importantes. A tabela 2, que é a matriz de comparação pareada, e a tabela 3, valores de interesse para o modelo. Nessa tabela 2, cada elemento da matriz indica quanto um fator da coluna da esquerda é mais importante em relação a cada fator correspondente aqui na linha da tabelinha. Então vamos entender melhor. Então eu posso afirmar para vocês que o uso e cobertura da Terra ele é 9 vezes mais importante do que a declividade. Fragmentos 5 vezes mais importante que a declividade, APP 3 vezes e a declividade com declividade igual valor 1. Já o uso e cobertura da Terra em relação às APPs, 5 vezes mais importante. Fragmentos em relação às APPs, 3 vezes. E APPs em relação a elas mesmas, ou seja, igual valor 1. E declividade em relação a APP, 3 vezes menos importante. Já o uso e cobertura da Terra em relação aos fragmentos, 3 vezes mais importante. Fragmentos em relação aos próprios fragmentos, igual valor, seja 1. APP em relação a fragmentos, 3 vezes menos importante. E declividade, 5 vezes menos importante. Vamos para a última coluninha. Uso e cobertura da Terra em relação a ele mesmo, uso e cobertura da Terra, igual valor 1. Fragmentos em relação ao uso e cobertura da Terra, 3 vezes menos importante. APP em relação ao uso e cobertura da Terra, 5 vezes menos importante. E, por fim, a declividade em relação ao uso e cobertura da Terra, 9 vezes menos importante. Então, nessa tabelinha 3, aqui na parte inferior, a partir do momento que todos os fatores se entrecruzam uma vez, a matriz ela passa a ser apenas um espelho, ou seja, o inverso do procedimento inicial. Então, em muitos complementos que você pode, inclusive, instalar no QGIS, em planilhas eletrônicas, como, por exemplo, do Microsoft Excel, você irá preencher apenas um lado da matriz. Olha que interessante. Porque entende-se que o outro lado já será um espelho deste lado abaixo da diagonal. É isso que nós queremos afirmar. Tudo bem? E como? Como determinar, então, os pesos estatísticos? Peso 1, 2, 3 e 4, aqui para as 4 variáveis aqui apresentadas. É muito fácil, é extremamente fácil. De agora em diante eu irei lhe apresentar passo a passo todas as etapas metodológicas para a obtenção dos pesos. Então vamos lá. Nesse slide, na tabela 4, nós temos a matriz de comparação pareada. Ótimo. Então, para que eu possa preencher essa matriz, é importante, eu vou até voltar no slide anterior, observe que aqui no slide anterior, nós temos aqui, vamos vir nessa primeira matriz aqui, na tabela 2, nós vamos somar esses valores. Vamos lá então, 9 com 5, 9 mais 5, mais 3, mais 1, acompanha o ponteirinho azul aqui, vai dar 18. Grave esse valor aqui,
Na segunda coluna aqui, 5 com mais 3 com mais 1 terço vai dar 9,33. E assim por diante. Então, nós teremos que conhecer o somatório dessas colunas aqui. Combinado? Voltando aqui para o próximo slide, eu irei lhe ensinar a gerar os pesos estatísticos. Então, o peso estatístico ele é obtido por meio da divisão de cada elemento pela somatória dos elementos da coluna a que ele pertence e fazendo uma média entre as colunas, determinando assim cada peso. Dependendo do número de casas decimais, pode ocorrer uma pequena variação em cada peso calculado. Eu lhe aconselho a adotar sempre 4 casas decimais. Então, se você for fazer de forma manual, você deverá fixar em sua calculadora aí 4 casas decimais que você não dará erro, ou seja, o resultado será perfeito. A soma dos seus pesos vai ser 1,0000 quando você adotar 4 casas decimais. Então vamos lá. Então nós vamos pegar cada valor e dividir pelo somatório da coluna. Você lembra que eu pedi para você gravar quanto que é a soma da primeira coluna? Não deu 18? Então você vai pegar 9 e vai dividir por 18. Porque eu tinha falado que o uso e cobertura da Terra é 9 vezes mais importante que a declividade. Só que você vai dividir este valor pelo somatório da própria coluna. Vai repetir isso aqui para fragmentos. 5 dividido por 18. Para a PP também, 3 dividido por 18 e para a declividade também 1 dividido por 18. Muito fácil, extremamente fácil, apenas dividir pelo somatório. Por quê? Porque 9 mais 5 mais 3 e mais 1 vai dar 18. Então você vai dividir cada valor por 18, mantendo-se 4 casas decimais. Então você vai repetir este processo para as demais colunas, olha lá, não é difícil. E como obter o peso estatístico? Então vamos apenas para reforçar mais essa segunda coluna. Ó. Quanto que é o somatório? Ó? 5 com mais 3, 8, com mais 1 vai dar 9, com mais 1 terço, que é 0,3333, que é uma dízima periódica, vai dar 9,3333. Basta dividir cada valor por 9,3333, mantendo-se 4 casas decimais. Combinado? Para a obtenção do peso é muito fácil, extremamente fácil. Inclusive eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês. Ó, deste peso 1, ó, que vai dar, acompanha o ponteirinho azul aqui do mouse, 0,0508. Como obter esse peso? É muito fácil, basta você tirar a média aritmética aqui, ó, dessa primeira linha do resultado. Então vai ser quem? 0,0556 mais 0,0357 mais 0,0441 mais 0,0676. Você vai dividir isso por 4, que é uma média aritmética. Vai dar o valor de quanto? Em 4 casas decimais, 0,0508. Você vai repetir isso aqui para todas as 3 linhas, as demais linhas. Então você vai obter todos os pesos. Ao final, o somatório do seu peso, dos pesos, vai dar o valor de quanto? 100%, ou seja, 1,0000. No entanto, não acaba aqui a obtenção dos pesos. Nós temos que validar a obtenção desses pesos. E como validar, como justificar a utilização desses pesos? É por meio da razão de consistência. Esta razão de consistência, que é o RC, vai ter que dar um valor menor que 10%, ou seja, menor que 0,10. E de agora em diante, eu vou lhe apresentar, tudo bem, o que é mais importante aqui nesta videoaula, que é validar, que é comprovar que esses pesos poderão ou não serem usados, tudo bem, no seu trabalho. Vamos observar então? Então vamos lá, passo a passo, calcular e obter esta famosa razão de consistência. Então, a nossa razão de consistência, ela vai ser a relação entre
o IC e o IR. E o que vai ser o IC? Vai ser o nosso índice de consistência e o IR vai ser um famoso índice aleatório que nós poderemos obter aqui nessa tabelinha 5. Então vamos começar primeiro com o denominador, que é o IR. Esse IR é fácil, basta você observar o número de variáveis, de fatores que nós temos. Para corredores ecológicos nós temos 4 imagens, 4 fatores. Então o nosso IR vai ser de 0,9. No caso de risco de incêndios florestais, nós teremos 8 variáveis. Então o nosso valor será 1,41. Muito fácil. E vamos lá então para o IC, que vai ser o nosso índice de consistência. Como obter o IC, índice de consistência? Esse IC vai ser a relação entre o lambda máximo menos N sobre N menos 1. O nosso N aqui para corredores ecológicos vai ser 4 e para incêndios florestais vai ser 8. Como obter então o lambda máximo? Esse lambda máximo ele vai ser o alto vetor calculado por essa equaçãozinha aqui, ó, onde lambda máximo vai ser 1 sobre N vezes quem? O somatório de 1 a N de AWI sobre WI. O que é o AWI? O AWI é a matriz resultante do produto da matriz de comparação pareada pela matriz dos pesos calculados. Eu irei lhe apresentar e te mostrar como obter este AWI, que vai ser a multiplicação entre duas matrizes. Vai ser muito fácil e é lógico, o WI vai ser os pesos que você inclusive já tem. Você já tem os 4 pesos. Então vamos lá obter então e irei lhe apresentar de agora em diante todas as etapas metodológicas para o cálculo da razão de consistência e iremos começar então pela etapa 1. Nessa etapa 1, iremos determinar primeiramente os valores do AW, multiplicando a matriz de comparação pareada pela matriz dos pesos que nós já obtivemos. Onde está e qual é a nossa matriz de comparação pareada? É aquela que eu já lhe apresentei, tanto com os valores que estão abaixo da diagonal, como com os valores que estão acima da diagonal. Então, esta aqui é a nossa matriz de comparação pareada. Tudo bem? É aquela que eu já lhe apresentei nos slides anteriores. Tudo bem? Então, valores, como aqui, 9, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 1 terço, tudo, e assim por diante. Você vai pegar a sua matriz de comparação pareada e vai multiplicar pelos resultados dos seus pesos. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. O resultado dessa multiplicação vai ser justamente os nossos valores de AW. AW1, AW2, AW3 e AW4. E como obter esses valores? Então, caso você não se lembre como multiplicar uma matriz por outra matriz, eu estou aqui e de agora em diante eu irei relembrar com vocês como que é feita a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Então, se você não se lembra de como deve ser multiplicada uma matriz por outra, veja qual o significado do valor do AW1, que é esse aqui, ó, 0,2050. Vamos lá, então? Como que eu obtive esse valor de 0,2050? É muito fácil, é extremamente fácil. Basta você pegar, acompanha o ponteirinho do mouse, em azul aí, ó. Você vai pegar cada valorzinho aqui e multiplicar pela linha da outra matriz. Então, vamos comigo, ó. 1 vezes 0,0508 mais 1/3 vezes 0,1172 mais 1/5 vezes 0,2556 mais 1/9 vezes 0,5764. Então, é o que está dentro do parênteses aqui. Você vai resolver e vai obter o valor de 0,2050. Para você obter os demais, basta você repetir o processo que eu acabei de lhe ensinar. Ó. 3 vezes 0,0508 mais 1 vezes 0,1172 e assim por diante. Aí você vai obter
os demais valores de AW, AW1, AW2, AW3 e o AW4. Então, vamos então para a segunda etapa, que é a etapa 2, onde nós iremos calcular o alto vetor, que é o lambda máximo. Esse lambda máximo para mim, é o principal valor para que você possa calcular a razão de consistência. E nós já obtivemos os valores de AW. AW1, 2, 3 e o 4. Então, o nosso lambda máximo ele vai ser obtido por meio dessa equação aqui. 1 sobre n vezes quem? O somatório de 1 a n de cada valor de AW sobre WI. Então vai ficar fácil, porque vai ser 1 sobre 4, porque nós temos 4 fatores, 4 variáveis aqui, 1 sobre 4. Você vai abrir parênteses e vai apenas me acompanhar aqui, ó. Se você não quiser me acompanhar na parte de baixo, você pode acompanhar o ponteirinho do mouse. Basta você abrir o parênteses e fazer assim, ó, 0,2050 sobre 0,0508 mais 0,4701 sobre 0,1172 mais 1,0533 sobre 0,2556 mais, e por fim, 2,3864 dividido por 0,5764. Você vai resolver primeiramente tudo que está dentro do parênteses, que é cada valor de AW sobre o peso, e depois você vai multiplicar por 1 sobre 4. Qual será o resultado? 4,077. Este é o valor do lambda máximo. Então, vamos partir para a etapa 3, onde nós iremos calcular o índice de consistência. Então, nós já obtivemos os valores de cada AW, AW1, 2, 3 e 4, já obtivemos os valores do lambda máximo, o valor do lambda máximo, que é de 4,077, aí ficou fácil obter o valor do índice de consistência, que vai ser lambda máximo menos n sobre n menos 1. Qual o valor do nosso alto vetor, ou seja, do lambda máximo? 4,077. Então, você vai pegar 4,077, vai diminuir do seu n, que é 4, no caso, para corredores ecológicos será 8, né? E vai dividir por 4 menos 1, porque são 4 fatores, 4 menos 1. Então, qual será o resultado do seu IC? 0,0257. Fácil demais. Na última etapa, que é a etapa 4, finalmente iremos calcular, então, a nossa famosa razão de consistência, que é o RC. Então, nós já geramos, já obtivemos cada valor de AW, AW1, 2, 3, 4, já obtivemos o valor do lambda máximo, que é o nosso alto vetor, 4,07770, já obtivemos o valor do nosso IC, que é nosso índice de consistência, que é de 0,0257, ficou fácil, então, obter o valor do nosso RC, que é a razão de consistência. A razão de consistência será a relação entre o IC e o IR. No nosso caso aqui, para corredores ecológicos, nós temos 4 variáveis, 4 fatores. Então, o nosso valor de IR vai ser 0,90. Nós já geramos, já obtivemos o valor do IC, que é de 0,0257. Basta eu dividir, então, 0,0257 por 0,90, que nós iremos obter, então, o valor da nossa razão de consistência, que vai ser de 0,0286. E, felizmente, essa razão de consistência nossa, ela vai dar menor que 10%. Menor que 0,10. Ó. Então, 0,0286 é menor que 0,10, ou seja, que 10%. Então, a nossa consistência, ela é aceitável. Então, eu irei bater 2 palminhas para você, 1, 2, porque neste momento você conseguiu validar os seus pesos estatísticos, porque a sua razão de consistência apresentou um valor menor que 10%, que foi o valor de 0,0286. Então,
de acordo com as nossas imagens de custo total lá para corredores ecológicos, ou seja, custo de declividade, custo de APP, de fragmentos florestais e de cobertura da terra, é possível, então, formular a equaçãozinha para obtenção do custo total. Tudo bem? E nós podemos aplicar a mesma metodologia para risco de incêndios florestais. Só que serão 8 pesos ao invés de 4 pesos. Então, a nossa equação final, que é risco de incêndios florestais pelo método 1, vai ser o peso 1 vezes a primeira imagem, mais até o peso N, que é o 8, peso 8 vezes a última imagem. E aqui, no nosso caso, no nosso exemplo matemático, nós iremos gerar a seguinte equaçãozinha. Tudo bem? A equação de custo total vai ser o seguinte. Custo total vai ser o peso 1 vezes a declividade vezes o custo, até mais peso 4 vezes o uso e cobertura da terra custo. E os pesos obtidos de forma manual, que eu lhe apresentei passo a passo aqui nessa videoaula, estão apresentados aqui. Ó. Então, o nosso custo total vai ser quem? 0,0508 vezes a declividade de custo, mais 0,1172 vezes a APP underline custo, mais 0,2556 vezes frag custo, que é fragmentos, e por fim, mais 0,5764 vezes o uso e cobertura da terra, o CT custo. Você pode também aplicar essa mesma metodologia para incêndios florestais, só que serão 8 pesos. E você pode também obter os pesos de forma automática, que é inclusive o que eu vou lhe ensinar na próxima videoaula do nosso curso, onde nós iremos obter os 8 pesos para o nosso risco de incêndios florestais, aqui no QGIS, de forma automática. Nós vamos nos basear num procedimento automático, tudo bem? Nesta videoaula o interesse foi te apresentar passo a passo como gerar e obter os pesos de forma manual para que realmente você possa interpretar, compreender claramente como obter os pesos e, sobretudo, como calcular a razão de consistência para você validar a obtenção dos seus pesos. E aqui, nesta videoaula, eu estou apresentando todas as referências que nós utilizamos aqui nesta videoaula e como jamais o professor Alexandre Rosa poderia deixar de passar aqui nesta videoaula, eu irei bater aquelas famosas 3 palminhas do professor. Então vamos lá? 1, 2, 3, com muito carinho, com entusiasmo, satisfação, eu quero lhe parabenizar por você efetivamente estar estimulando suas habilidades e competências e realmente você está se tornando um ótimo usuário de geotecnologias, ciência dos meios aplicada aos dados espaciais.